Então, muito boa noite a todos. Hoje nós nos encontramos reunidos para mais uma aula do nosso curso de Estudos Espíritas e Educação Mediúnica, terceiro módulo. Hoje nós vamos falar da 23ª aula, que tem como título, tirado desse livro, Curso O que é o Espiritismo. E a aula de hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Nós já sabemos bem que o Evangelho, assim como outros livros da doutrina espírita, é um dos livros usados pela doutrina espírita para estudo, para engrandecimento do ser humano, para aprendizado. Foi codificado também por Allan Kardec, nosso irmão, que codificou toda a doutrina espírita de uma forma elaborada, estruturada, para que fosse bem compreendida por todos nós. Nós vamos falar isso na aula de hoje, mas nesse momento gostaria de convidar a todos a agradecer a Deus, a elevar os pensamentos, que Jesus, nosso irmão querido e amado, sempre esteja conosco. Vamos convidar Jesus para entrar dentro da nossa casa e participar com todos nós dessa aula de hoje, permanecendo lá hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu estava dizendo, o tema da nossa aula é falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Eu trouxe aqui um quadro que foi formado por José Herculano Pires, tá bom? E ele vai dizer aí os livros da codificação espírita. Então vocês podem ver aí que o Livro dos Espíritos foi trazido, foi estruturado por Kardec em 1857. E nesse livro nós podemos encontrar uma parte que se refere a ele mesmo, ao seu próprio conteúdo. Ele está constante, né? Ele se dispõe ali no Livro dos Espíritos, nos livros 1, 2 e até o capítulo 5 do livro 2. No Livro dos Médiuns, nós encontramos uma sequência natural desse Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos, ele foi o primeiro a ser trazido, a ser editado, a ser fechado por Kardec. No Livro dos Espíritos, nós encontramos um material grandioso e ele aí está explicando que foi dividido, né? Então, no Livro dos Médiuns é uma sequência natural desse livro, que livro? O Livro dos Espíritos. E no Livro dos Médiuns trata especialmente da parte experimental da doutrina. Então a gente percebe que Kardec ele colocou a doutrina espírita codificada em cada um dos livros. Então, em cada um dos livros da codificação, nós vamos encontrar todo o material da doutrina espírita que é necessário para que cada um de nós, como seres humanos, possa crescer, possa evoluir, possa ter uma ótima reencarnação aqui na face da Terra. Então, no livro dos Médiuns, ele foi escrito ou foi editado em 1861, conforme eu já falei, é uma sequência natural desse Livro dos Espíritos que trata especialmente da parte experimental da doutrina. Então é verdade, a gente sabe que no Livro dos Médiuns ele traz bastante coisa de como os médiuns devem se portar, como são as manifestações, onde se reunir, de que forma se reunir. Então ele vai trazer essa parte experimental da doutrina espírita. Ele tem a sua fonte no livro 2 do Livro dos Espíritos, a partir do capítulo 6º até o final do capítulo 2. Toda a matéria contida nessa parte é reorganizada e ampliada naquele livro, tá? No Livro dos Espíritos também é reorganizada e ampliada no Livro dos Médiuns. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é o livro da nossa aula de hoje. Hoje nós vamos falar sobre o Evangelho segundo o Espiritismo. Ele foi trazido em 1864 e é uma decorrência natural do livro 3 do Livro dos Espíritos, em que são estudadas as leis morais
Então a gente já começa a perceber que no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, ele vai trazer a questão moral dos ensinamentos de Jesus, tratando-se especialmente da ampliação dos princípios da moral evangélica, bem como dos problemas religiosos da adoração, da prece e da prática da caridade. Nós sabemos que no Evangelho segundo o Espiritismo, nós, de igual forma dos outros livros, nós encontramos material amplo, excelente para o nosso crescimento e para o nosso desenvolvimento. E nesse livro nós vamos falar então dessas questões, dos problemas da religião, os problemas religiosos da adoração a Deus, da prece, o quanto ela nos ajuda, o quanto os irmãos espirituais vêm ao nosso socorro para nos amparar, e vai falar também da importância da prática da caridade e uma infinidade de outros temas, tá bom? Mas nesse livro então nós encontramos toda a lei moral trazida por Jesus, que é a vinda de Deus. O Céu e o Inferno, que é o quarto livro que foi organizado por Allan Kardec, ele decorre do livro 4 do Livro dos Espíritos, que traz aí como título Esperanças e Consolações, em que são estudados os problemas referentes às penas e aos gozos terrenos e futuros, inclusive com a discussão do dogma das penas eternas e a análise de outros dogmas, como o da ressurreição da carne, a questão do paraíso e do inferno e também do purgatório. Então esse livro, O Céu e o Inferno, ele também é rico de informações, mas ele vai trazer de forma minuciosa e detalhada essa questão das esperanças e consolações, fora tudo referente aí, às penas, aos gozos terrenos e futuros, trazendo um conhecimento para nós do que a nossa vida, que tudo que aparece na doutrina espírita acontece na nossa vida. Quando nós damos a oportunidade de ler todos os livros da doutrina espírita e estudar, e importante também é praticar todo esse ensinamento que a doutrina espírita nos traz, nós temos grande chance de entrarmos no caminho certo, nós evoluímos como seres humanos, a nossa inteligência se amplia, nós adquirimos conhecimento para ensinar ao próximo e para engrandecer o nosso ser, aprimorar o nosso ser, e a gente ter uma boa estadia, uma boa reencarnação aqui na face da Terra. O último livro é a Gênese, onde nós vamos encontrar os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Ele foi trazido em 1868 por Kardec, e aí então a gente fecha o quadro do Pentateuco Espírita, trazendo aí os 5 livros. Na Gênese, ele se relaciona aos capítulos 2, 3 e 4 do livro 1 do Livro dos Espíritos, e o capítulo 9, 10 e 11 do livro 2 do Livro dos Espíritos, assim como a parte dos capítulos do livro 3, que trata dos problemas genésicos e da evolução física na face da Terra, no planeta Terra, tá bom? Então olha quanto material nós temos só com os livros da doutrina espírita. Então a gente precisa de tempo, para estudar tudo isso, para compreender tudo isso e para começar a colocar em prática. Mas só lembrando que nós já estamos há muito tempo, uma vez que a lei de Deus foi gravada na nossa consciência e que nós somos viajores e que nós, através da reencarnação, nós estamos numa constante ida ao plano espiritual e a volta à experiência da matéria. Então a gente já está aprendendo há bastante tempo e está sendo dada a oportunidade para nós de agora aprendermos aí, ampliando o nosso conhecimento com essa doutrina que é rica de conhecimento.
Segundo Herculano Pires, a codificação espírita, ela tem a sua fundamentação em O Livro dos Espíritos. Foi o que eu trouxe no slide anterior, tá bom? Então ele tem a sua fundamentação no Livro dos Espíritos, que é o primeiro lá em cima, e todos os outros, o dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, eles vão tratar de forma especificada de um dos capítulos desse livro primeiro, que é o Livro dos Espíritos, tá bom? Então vamos lá. Então a codificação espírita tem a sua fundamentação em O Livro dos Espíritos, pois a partir dele é que as demais obras que compõem os 5 livros da codificação espírita foram desdobradas, tá bom? Ele é o núcleo central da doutrina espírita. De forma estruturada e lógica, José Herculano Pires esquematizou toda a sequência da obra kardeciana, que a gente viu ali no slide anterior. No livro Obras Póstumas, lá na segunda parte, tem uma mensagem que está datada de 9 de agosto de 1863, onde tem uma explicação que foi através de uma comunicação de um dos espíritos que orientavam Kardec. Então, Kardec, quando ele codificou toda a doutrina espírita, não foi de uma hora para outra, demorou tempo. Ele precisava, inclusive no material aí para estudo, no material complementar, que eu convido a todos que estudem, que leiam, que vejam os vídeos, que isso vai enriquecer muito a nossa aula, né, o nosso conhecimento, e a gente vai compreender um pouquinho mais sobre essa questão de como é que Kardec se afastava, se mantinha tranquilo para poder fazer esse trabalho que precisava de muita organização, comprometimento e atenção. Então, diz num dos vídeos que Kardec, ele para escrever o Livro dos Espíritos, primeiro que ele não contava, o Livro dos Espíritos não, o Evangelho, ele não contava nem para a esposa dele o que ele estava escrevendo, o que ele estava estudando, qual que era o trabalho dele. E no Evangelho segundo o Espiritismo, então Kardec, ele resolveu se afastar da cidade onde ele morava, da casa onde ele morava com a esposa, então ele se afastou, ele se manteve recluso num ambiente para que ele pudesse estudar e organizar o Evangelho segundo o Espiritismo. E aí então ele faz uma pergunta para os espíritos sobre o que eles pensavam da nova obra que trabalham nesse momento. E aí então, essa comunicação de um dos espíritos a essa pergunta de Kardec, ele respondeu o seguinte: esse livro das doutrinas, falando do Evangelho segundo o Espiritismo, os irmãos responderam para Kardec a pergunta dele: que pensas da nova obra que trabalho nesse momento? Eles responderam: esse livro das doutrinas terá uma influência considerável. Então a gente já começa a compreender um pouquinho o que representa o Evangelho segundo o Espiritismo, fora o que nós já falamos ali naquela planilha. O Evangelho segundo o Espiritismo pelos irmãos foi dito. Nesse livro, aborda as questões capitais, questões fundamentais, que não só o mundo religioso nele encontrará as máximas que lhe são necessárias. Então, a gente sabe que o Evangelho segundo o Espiritismo, não só o mundo religioso seria capaz de encontrar todo o necessário ao seu crescimento, a mudar naquilo que deve ser mudado, mas também a todos nós. Mas também nesse livro nós vamos encontrar aí, mais a vida prática das nações. Olha como ele é grandioso, olha como é grandioso o conhecimento que foi colocado também no Evangelho segundo o Espiritismo. Porque nos outros livros também, tá? São ricos de conhecimento, mas em especial o tema da nossa aula de hoje, que é o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, nesse livro, foi dito pelos Espíritos que seriam encontrados também máximas necessárias para a nossa vida, mas também ensinamentos para a vida prática das nações, que nele aurirão excelentes instruções.
Fizeste bem, eles continuaram, né? Fizeste bem em elaborar questões de alta moral prática, de alta moral prática, do ponto de vista dos interesses gerais, dos interesses sociais e dos interesses religiosos. Então, tudo isso nós vamos encontrar, todas essas questões. Exatamente o que, Juliana? Vai precisar ler. Tá bom? São perguntas que todos nós temos, são dúvidas que todos nós temos aí durante a nossa vida, nós encontramos ali no Evangelho segundo o Espiritismo, como também nos outros livros da codificação. Então, nós vamos encontrar questões de interesses gerais, de interesses sociais e de interesses religiosos. E não seria só para nós, você vê como que é, mas para a vida prática das nações, de todas as nações, de todos os países, de todas as religiões, de todas as pessoas, tá bom? E ele continua, a dúvida deve ser destruída. A terra e as suas populações civilizadas estão preparadas. Aí ele está falando da gente, né, da civilização. Ele está dizendo que a Terra e a sua população, as suas populações, os diversos países, toda a população já está civilizada, já tem um conhecimento básico e já estão preparados. Já faz bastante tempo que os teus amigos de além-túmulo a desbravaram. Já faz bastante tempo que os teus amigos de além-túmulo a desbravaram. Lança, pois, a semente que te confiamos, porque é tempo de que a terra gravite na ordem irradiante das esferas, e que saia, enfim, da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Olha que recado importante ele está dando para a gente, isso foi lá em 1868. Ele está dizendo que a população já estava civilizada e pronta para aprender e para praticar esses ensinamentos trazidos aí nos livros da codificação e no Evangelho segundo o Espiritismo. É o tempo de que a Terra gravite na ordem irradiante das esferas. Então o planeta Terra, ele vai encontrar e está encontrando o seu lugar na ordem aí, na cadência dos outros planetas que compõem o nosso sistema solar e que compõem o seu espaço certo, o seu lugar certo no universo, tá bom? Então o planeta Terra já está também na hora da evolução junto com os seus habitantes, para que saia enfim da penumbra e dos nevoeiros intelectuais. Então a gente vai falar um pouquinho sobre isso também, mas a gente sabe que na codificação espírita a gente tem a informação de que ora ou nós evoluímos na questão da intelectualidade e também na questão da moralidade. Não seria essa questão assim pontual, né? Nessa daqui eu vou só evoluir na questão moral e na outra reencarnação eu só evoluiria na questão intelectual, mas já está na hora, a gente já percebe que hoje nós crescemos demais na questão intelectual. Olha quantas coisas vieram aí para o nosso engrandecimento na parte intelectual, né? Na parte de computadores, de informação. Mas a gente também percebe que na moralidade o homem se perde, porque a gente também percebe os crimes cibernéticos, quantas maldades, né, que a gente continua fazendo com essa intelectualidade que o homem avança a todo instante. Então, o Evangelho é a ferramenta que a gente tem que usar a nosso favor para nós trabalharmos a nossa moralidade e a nossa evolução. O Evangelho, portanto, é caminho, porque seguindo-o, não nos perderemos nas sombrias veredas da incompreensão e do ódio, da injustiça e da perversidade, mas deslustraremos com galhardia e êxito as luminosas trilhas da evolução e do progresso, da ascensão e da felicidade que se não extingue. Então, a gente trazendo aí o quão lindo é esse livro, o Evangelho. O Evangelho é amor, o Evangelho fala de nós. Quem já teve a felicidade de ler o Evangelho
Pode-se dizer que é uma pessoa nova. Ele mexe muito com o nosso interior, pelo menos assim me senti tocada. Tinha passagens que eu me via ali e ele me trouxe respostas. Então tenho certeza que é um livro maravilhoso para todos nós. E ele começa falando do Evangelho dessa forma linda, né? O Evangelho é caminho, porque seguindo-o não nos perderemos nas sombrias veredas da incompreensão e do ódio, da injustiça e da perversidade. Então é isso, a gente se transforma realmente num ser melhor. O Evangelho é verdade, porque é eterno. Desafia os séculos e transpõe os milênios. É verdade. É um livro que foi escrito em 1868 e como ele é atual, como ele serve para nós. Lógico que outros livros vieram complementar questões que não são encontradas no Evangelho, mas ele transpõe sim os milênios, o tempo, e ele vai continuar transpondo aí o tema, né, o tempo, e ajudando a todos nós. Perde-se no infinito dos tempos, ele perde-se no infinito dos tempos mesmo. O Evangelho, portanto, é vida, porque a alma que se alimenta dele e nele vive, ganhará a vida eterna. Aquele que crê em Jesus e pratica os seus ensinamentos viverá, mesmo que esteja morto. Isso a gente encontra nesse livro, Estudando o Evangelho, um livro de Martins Peralva, tá bom? Eu trouxe aí, se alguém quiser ir atrás, ler, tá bom? Trouxe mais alguns pontos aí sobre o Evangelho e o quanto ele representa um livro grandioso. Evangelho é manancial de luz e de vida em todas as idades da humanidade e para todas as humanidades. Falando aí do que os espíritos trouxeram para Kardec. Já está na hora da humanidade estar pronta para receber o Evangelho segundo o Espiritismo e colocá-lo em prática. Então ele diz aqui, quem falou isso a gente encontra nesse livro, Roma e o Evangelho, do nosso irmão José Amigó. E ele fala então, manancial de luz e de vida em todas as idades da humanidade. Ele está viajando aí durante os tempos e ele é muito prático e é eterno. É um livro que veio para nos ajudar e nos engrandecer. E para todas as humanidades, não só para nós, mas para todas as humanidades. O Evangelho é roteiro iluminado do qual Jesus é o centro divino, verdade. Nessa carta de redenção, rodeando-lhe a figura celeste, existem palavras, lembranças, dádivas e indicações muito amadas dos que foram legítimos colaboradores do mundo. Nesse livro nós encontramos mensagens de irmãos, né, de legítimos colaboradores de Jesus, muito amados, irmãos grandiosos, que enriqueceram esse livro, que enriqueceram a mensagem do Mestre, não distorcendo em nada o que o Mestre tinha falado e só realmente colaborando para a obra e para o crescimento do trabalho do Cristo e o nosso crescimento. Esse daí está no livro Caminho, Verdade e Vida, que é um livro de Francisco Cândido Xavier. Uma outra frase falando sobre o Evangelho o Evangelho é a luz eterna, em torno da qual nos cabe o dever de estruturar as nossas asas de sabedoria e de amor. Também é um livro de Francisco Cândido Xavier, Correio Fraterno. Então o Evangelho é a luz eterna, em torno da qual nos cabe o dever de estruturar as nossas asas de sabedoria e de amor. Então, no Evangelho nós encontramos, sim, possibilidade de crescer, de se transformar, de evoluir. O caminho nós sabemos que não é fácil, mas todos nós vamos conseguir. Essa é a nossa melhor reencarnação e Deus nos permite estarmos vivos todos os dias, ajudando uns aos outros com os nossos irmãos e também sendo ajudados por eles. Surge então o Evangelho segundo o Espiritismo, inicialmente publicado com o nome de Imitação do Evangelho, tá bom? Kardec, ele colocou esse nome antes de depois virar o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, foi em abril de 1864 e logo na sua introdução são explicados os objetivos e os planos de elaboração desse livro do Evangelho segundo o Espiritismo. E aí então podemos dividir as matérias contidas nos Evangelhos em 5 partes.
Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, nós vamos encontrar isso, olha, os atos comuns da vida de Cristo, os milagres, as profecias e as palavras da igreja, tá bom? Que são palavras que serviram para o estabelecimento dos dogmas da igreja. E o quinto livro é o ensino moral do Cristo. Se as 4 primeiras partes têm sido objeto de discussões, porque ainda o ser humano ainda procura fazer valer a sua vontade, a última permanece intocável, que é o ensino moral do Cristo. Ela permanece intocável. Diante deste código divino, a própria incredulidade se curva. É o terreno em que todos podem abrigar-se. É verdade, o Evangelho ele serve para todas as nações. Os Espíritos falavam ali para Kardec, né? Então, por mais diferentes que sejam as suas crenças, serve para todos se abrigarem, evoluírem, crescerem, se evangelizarem, se reestruturarem moralmente e como seres humanos. Se o ensino moral fosse discutido, as religiões teriam, aliás, encontrado nele a sua própria condenação, porque a maioria delas se apegou mais à prática mística do que à parte moral. Então ainda merecemos uma reforma, ainda merecemos um ajuste. Mas para isso a gente precisa ler, compreender e colocar em prática tudo que foi deixado por Jesus, que os livros da doutrina espírita não mudaram em nada, não é? Eles trazem tudo o que Jesus falou e Jesus não mudou nada do que Moisés tinha falado naquela época. Ele já tinha alertado: eu não vim destruir a lei, mas dar seguimento, mas dar prática a ela, né? numa nova cara, né? Numa nova versão, porque os homens naquela época já estavam preparados para receber não mais da forma como Moisés tinha trazido, mas agora sim na versão do Cristo, né? Com a figura do Cristo, que veio trazendo o amor, né? Que veio aí dizendo que sim, nós temos um Deus acima de nós a nos guiar, mas não era um Deus vingativo, não era um Deus perverso. E eu estou falando só simplesmente de uma das questões, tá bom? Então Jesus veio trazendo aí tudo o que Moisés já vinha trazendo, só que de uma outra forma, com amor, com conhecimento diferenciado. Por isso que talvez muitos não tenham entendido, ou os que entenderam se deixaram valer pela vaidade, como está dizendo aqui, né, que acabaram se perdendo aí, se apegando mais à forma mística do que à parte moral do Cristo. E que ela exige a reforma de cada um de nós. E aí quando a gente fala de reforma é um pouco complicado, né? A gente sabe o quanto é difícil da gente mudar, mesmo sabendo que precisa. O quanto é difícil a gente se desapegar dos nossos vícios, das nossas tendências, mas nós vamos ver aí num dos slides que é uma pedra filosofal aí, uma pedra forte da doutrina espírita, os esforços que nós devemos fazer, não só espírita, mas como ser humano, os esforços que nós devemos fazer para nos transformar, né? Para transformar as nossas más inclinações, as nossas más tendências. Então, isso é forte na doutrina espírita, né? É isso, a gente tem que se olhar e se transformar no convívio consigo e no convívio com o próximo e com o mundo. Voltando aqui, desta forma foram reunidos nessas obras os trechos que podem constituir, propriamente falando, um código moral universal, sem distinções de cultos. E é verdade, quem já teve contato com a doutrina, quem já teve contato com esse livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ele não critica, ele não se desfaz de nenhum outro culto, de nenhuma outra religião, ele só agrega. O Evangelho segundo o Espiritismo constituiu-se de um prefácio, então a gente encontra um prefácio no Evangelho segundo o Espiritismo, logo ali nas primeiras páginas, e 28 capítulos, sendo o último capítulo o de uma coletânea de preces. Então tem preces para todas as situações, e a gente sabe a importância da prece e o quanto os irmãos vêm socorrer quando a gente
eleva o pensamento para agradecer, para orar, para adorar a Deus, e tudo isso a gente aprende na doutrina espírita. Lá então no capítulo 28 nós temos uma coletânea de preces. O Evangelho, ele tem 7 conexões com o Antigo Testamento para dizer que Jesus não abandonou a lei de Moisés. Ele traz aí, ele puxa o Antigo Testamento e vem trazendo um conhecimento sobre aquele tema. E traz 134 conexões com o Novo Testamento, tá bom? Então, trazendo o passado para o presente e para o futuro, né? Tudo se junta. Jesus não veio mudar nada, Jesus não veio derrogar nada, mudar ele veio, né? Mudar ele veio mudar a concepção, a cabeça, a forma da gente agir. Mas ele não veio derrogar nada, ele não veio destruir nada, mas sim dar cumprimento. Segundo a natureza dos assuntos, os três primeiros capítulos do Evangelho segundo o Espiritismo, eles se encadeiam. Quais são os 3 primeiros capítulos? O primeiro capítulo, eu não vim destruir a lei, justamente, ele não veio destruir a llei de Moisés, mas dar-lhe cumprimento. O segundo, meu reino não é deste mundo, então eles se encadeiam, eu não vim destruir a lei. Depois, dizendo que eu vou continuar falando o que vocês já sabem, o que vocês aprenderam. Eu só vou trazer uma outra questão, porque vocês já estão aptos a compreender isso que eu vim trazer. E Jesus veio trazer o amor, né? Fazer as coisas com amor, embainhe a sua espada, né? Guarde a sua espada. Não é através da guerra que a gente vai conseguir ganhar ou para fazer valer as nossas ideias. Né? Então o juiz veio trazendo aí uma conduta moral de comportamento para todos nós. O segundo capítulo, o meu reino não é deste mundo, já trazendo aí que se não é deste mundo é porque ele era de um outro reino. Se ele era de um outro reino é porque existia um outro espaço. Então, para dizer aí que há muitas moradas na casa do Pai, que é o terceiro capítulo. Então, eles se encadeiam, um segue o outro. Né? E também para dizer que das sucessivas vidas, que a doutrina também diz bastante, né? Que a morte não existe, que nós vamos continuar vivos, e infinitos ensinamentos que nós encontramos na doutrina espírita sobre todos os pontos da nossa vida. Portanto, a obra está disposta numa ordem lógica, né? Tudo faz sentido, as coisas não foram jogadas por Kardec. Kardec organizou, estruturou, elas fazem sentido, né? Os 3 primeiros capítulos se encadeiam, mas todo o restante também assim o quarto, o quinto, o sexto e aí por diante. Então ela está disposta numa ordem lógica, ela aborda aspectos filosóficos e científicos e trata dos ensinamentos de Jesus. Sim, em seu aspecto moral. Dentre os ensinamentos de Jesus contidos no Evangelho segundo o Espiritismo, então ele vai trazer aí alguns ensinamentos trazidos pelo Cristo. O Espiritismo é uma ciência nova que vem revelar aos homens, por meio de provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e as suas relações com o mundo material. E é isso mesmo, quem estuda a doutrina espírita, e o convite está sendo feito a todos nós, o Espiritismo ele vem revelar aos homens que existe vida depois da morte, que a morte, portanto, ela é a morte do corpo físico, mas que nada termina, que continua, porque a gente volta para a nossa pátria verdadeira, então nossa vida continua. E essa existência e a natureza do mundo espiritual e a relação do mundo espiritual com o mundo material. Outro ensinamento de Jesus que é trazido aqui no Evangelho segundo o Espiritismo, e lá nós encontramos muitos temas para poder falar sobre, muitas questões, para poder falar que o Espiritismo é uma ciência nova, com provas irrecusáveis, e essa relação entre o plano espiritual e o plano material, essa união que inclusive deveria ser harmoniosa, mas por que alguns não sentem dessa forma, e tudo que envolve isso, né? Tudo que envolve
essa relação entre os mortos e os vivos, né? A outra frase o outro ensinamento é: reconhece o seu verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelos esforços que faz para domar as suas más tendências. Então é isso, essa parte a doutrina espírita deixa bem firme que nós devemos primar, nós devemos nos ater muito forte nessa questão da transformação moral, né? Porque à medida que a gente evolui moralmente, a gente se torna ser humano melhor, a gente se encaixa melhor no mundo e a gente se transforma num ser humano condizente com um homem de bem, que também é um dos capítulos que se encontra no Evangelho segundo o Espiritismo, que é o ser humano que nós deveríamos ser durante a estadia no corpo físico, para que a gente siga bem a nossa existência num corpo de carne. E o dia em que a carne não for mais possível continuar permanecendo, ela vai se desfazer, mas o meu ser espiritual, com toda a carga de tudo que foi aprendido, de tudo que foi feito, vai seguir ao plano espiritual, crescendo e evoluindo constantemente. Fé inabalável é só a que pode enfrentar a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Jesus bateu forte nessa questão da fé, né? É a fé em si, a fé em Deus, é a fé de transportar montanhas, é a fé de você se curar, de você se transformar, de você acreditar em você, de você entender o que é que você está fazendo aqui. E quando a gente tem essa fé, a gente já não tem mais medo, a gente já não tem mais dúvida, mas nós estamos num passo, né? Nós estamos progredindo. Então, seguindo os passos, nós que estamos estudando a doutrina espírita, estamos conhecendo essa doutrina, à medida em que a gente vai se encaixando nela, vai compreendendo, a gente vai sentindo essa necessidade de ter essa fé inabalável, de ter essa fé fortalecida. E o quanto ela ajuda para todas as questões da nossa vida. Para que a gente não tenha medo de nada, para que a gente compreenda as coisas como elas estão dispostas. Muitas vezes não é da forma como nós gostaríamos, mas tudo tem um porquê. Nós não podemos esquecer que nós temos um Pai que concede tudo na nossa vida. Então tem muitas coisas para a gente aprender e isso daí nos traz uma calma muito grande para a gente conseguir entender as coisas na nossa vida. Não que a gente vai ser sempre paz e amor, não é isso. A gente não vai ser santo, né? Paz e amor a gente pode ser, mas a gente não vai conseguir ser santo. Mas a paciência que dá para nós, né, da gente conseguir entender tudo isso e viver bem nessa vida é fundamental. E a última é: fora da caridade não há salvação. Então esses foram os ensinamentos trazidos por Jesus no Evangelho. Aqui são só alguns, eu só trouxe 4. Tem muito mais ensinamento de Jesus trazido. É um código de conduta e nesse instante então eu termino a nossa aula. Eu espero que todos tenham criado a curiosidade de aprender um pouco mais sobre essa doutrina. E é isso, nós vamos continuar sempre juntos e só para engrandecer, leiam o Evangelho segundo o Espiritismo, aprendam com ele, se encantem com ele, e ele é amor, do começo ao fim, mas também é puxando a nossa responsabilidade naquilo que merece ser mudado por nós. Um grande abraço a todos, que Deus nos abençoe hoje e sempre, e muito obrigada. Boa noite.